Boa noite, pessoal. É com imensa alegria que nós vamos iniciar mais um estudo na Fraternidade Espírita Amor e Caridade, agradecendo com muita humildade a companhia, o amparo de todos vocês que nos acompanham e abraçam em vibrações a nossa casa. E o nosso estudo, do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra básica do Espiritismo, hoje a gente vai falar sobre a intervenção, de Deus nas penas e nos gozos terrestres. Olha só, a Dani vai fazer uma leitura inicial para a gente de uma mensagem, Carol vai nos ajudar na leitura das questões. E lembrando que nós estamos na última parte e que vale muito a pena, gente, participarmos e entender que nós estamos dispostos, todos nós aqui, ninguém sabe nada. Quem tiver dúvida, quiser fazer pergunta, depois se quiser perguntar no privado alguma coisa, tudo que a gente não souber, a gente está de coração aberto para ir buscar e dividir com vocês. Porque toda a Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, tudo que a gente mais quer é falar de Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos e obrigada. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. De quando em quando. De quando em quando é imprescindível que dialogues contigo mesmo, que te contemples a sós na face espelhada da consciência, que te indagues quanto aos teus propósitos na vida, que efetues honesto balanço de tuas ações, que não sustentes qualquer ilusão a teu respeito, que não representes para ti mesmo, que te desnudes no silêncio de tuas reflexões, que te vejas como não ousas mostrar-te aos outros, que analises as tuas tendências e conheças as tuas inclinações, que estejas com Deus sem que ninguém mais esteja contigo. Vamos lá fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações. Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, pela presença e o amparo neste nosso estudo. Mestre, que a vossa misericórdia, com o amparo da equipe de Dr. Pedro Luiz, possa abraçar e alcançar todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que conosco estão ligados a este estudo. Que as esferas do amor, nós, todos os espíritos criados por Deus Pai poderoso, nesta constelação de estrelas do amor do Pai, do Cristo, do Filho de Deus, possamos emanar, Senhor, sentimentos e vibrações, para que tudo no nosso planeta possa se aconchegar, para que todas essas alterações, essa pandemia, as aflições, possam ser ofuscadas, Senhor, pelo Teu amor, eliminadas pelo fraterno olhar de um para o outro, porque cada um de nós, encarnados e desencarnados, fluindo o amor do Cristo, seremos capazes de amar mais, trabalhar mais, sermos mais úteis e vibrarmos na Tua sintonia, que é de misericórdia e caridade. Mestre Jesus, ampara todos os que trabalham nos hospitais, ampara todos que varrem as ruas. Ampara, Senhor, todo trabalhador e todos que de alguma forma e de todas as formas estão ao Teu lado. Que cada um de nós sejamos fortes para termos muita coragem de praticar os Teus exemplos e ensinamentos. Que a alegria do Teu amor seja flores para lavar as nossas lágrimas e fortalecer a nossa vontade de ser cada dia melhor, para termos mais o Cristo em nós. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao estudo, parte 4, capítulo 2, das penas e gozos futuros, intervenção de Deus nas penas e recompensas. Questão 963, pergunta: com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Resposta:
Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é destituído de valor. Miramês, nada é destituído de valor. Tudo está semeado em nossas consciências, mas cada qual absorve o que pode suportar. E Deus é a suprema harmonia, que distribui com parcimônia as verdades, de maneira que suportemos as suas luzes. Pessoal, intervenção de Deus nas penas e nas recompensas, né? A gente já está falando nessa última parte, a gente está na questão das 1019, nós estamos na questão 963, que é quando Deus fala das penas, da punição e das alegrias futuras. Só que aqui, quando a gente fala nesse tópico, intervenção, pode parecer uma coisa simples, ele só tem duas questões, duas perguntas, mas essa 9.3, como que pode, né? Deus vai preocupar, tem como olhar cada homem individualmente, pessoalmente, né? Deus não é muito grande, nós não somos muito pequenos, para que cada indivíduo em particular, aos olhos de Deus, tenha alguma importância, mas olha que maravilha. Então, Deus se ocupa com todos os seres que criou. Por mais pequeninos que eles sejam, nada, olha a resposta dos amigos espirituais, nada para a sua bondade é destituído de valor, de amor. Nada, nem ninguém. O grande problema é que nós queremos resolver tudo como crianças birrentas muito rápido. A intervenção de Deus, como que Deus pode intervir? Porque nós queremos que o Deus seja humano. Em vez de buscarmos sermos filhos de Deus, em vez de buscarmos o exemplo do Cristo e nos tornarmos almas crísticas, espíritos puros de tanta bondade, livre de paixões, né? Nós estamos, em vez de entendermos que somos filhos e ascender a divindade, trazer Deus para nós queremos que Deus se humanize. Intervenção de Deus, a gente quer que Deus chega e resolve tudo. E as leis de Deus são imutáveis. O Cristo, quando a gente diz, né, nessa doutrina maravilhosa, que os amigos do plano espiritual, junto com o Espírito da verdade, que a verdade é de Jesus, vem nos dizer, né, que nenhuma ovelha se perderá e que essa consolação chegaria. O que esse Cristo vem nos dizer? Né, que nós não precisamos ver Deus, nós precisamos sentir. E esta lição que vem nos mostrar aqui hoje, a bondade de Deus, nada é destituído. E o que Deus faz? Qual que é a intervenção de Deus? Ele não derroga as suas leis. Se nós lermos a Gênese, que vai ser o último livro do Pentateuco que a gente vai estudar, porque Kardec, até na forma como ele foi publicando os livros, por isso que a primeira obra basilar, nós estamos vendo o Livro dos Espíritos, que ela foi a primeira a ser publicada, e todas as quatro que explicam as quatro partes do Livro dos Espíritos, a Gênese foi a última. Muitos de nós espíritas falamos que o texto é complicado, eu brinco que a gente precisa de um geólogo, de um historiador, de um biólogo para nos ajudar, mas em breve estaremos lá. Mas na Gênese, os amigos espirituais já vêm nos mostrar como que Deus, na sua infinita bondade, né, ele não derroga as suas leis, porque a justiça divina, o que é correto que Deus criou, nem o Cristo, Filho de Deus, como todos nós, mas um espírito puro, o mais puro que veio à Terra, derrogou essa lei. A criação do planeta seguiu toda uma ordem biológica, química e física dentro dos parâmetros das leis de Deus. Jesus já era o Cristo há mais de 4 bilhões e meio, que é a idade da Terra. E ele ainda criou e colocou essa natureza maravilhosa para refrigerar nossa alma através das nossas sensações. Então, quando a gente pede a intervenção de Deus, como que dentro dessas leis, o que o Cristo nos ensinava, né? João, no capítulo 16, no versículo 33, dizia, o que o Cristo disse naquele momento de agonia no Jardim das Oliveiras? No mundo tereis aflições, mas animai-vos, eu venci o mundo, vós também podeis. E como que Jesus veio nos ensinar que o Deus operava por nós? Os homens, trabalhando pelos homens,
nós colhendo os frutos das nossas colheitas, desta vida ou de outras eras, os homens ajudando os próprios homens. E com isso nós vamos reerguendo, melhorando, reparando e consertando as nossas faltas. A intervenção de Deus é feita pelo amparo dos amigos espirituais do plano espiritual e de nós, enquanto encarnados, uns pelos outros. O dia que entendermos que somos uma família única, que até aquele abençoado que a gente de vez em quando dá uma torcida, não tem condição não, gente, quero ver se está na próxima não. Ele é nosso querido irmão. Aquele que nos deseja mal, em pouco tempo estaremos juntos trabalhando pelo bem. Nos reuniremos cada vez numa família maior, pelo bem. Então a intervenção é o homem trabalhando pelo homem. O planeta está passando por todo esse processo. E isso tudo que acontece, que está acontecendo, até essas ondas de calor absurda, tudo foi previsto, tudo está previsto. Mas nós não podemos entender que a intervenção de Deus, ela nunca deixou de ocorrer, porque Deus está em tudo. E está nas nossas mãos e no nosso sentimento o bom senso de trabalhar pelo amor. Olha, quando a gente fala que Deus se ocupa com cada um, Bezerra de Menezes conta um caso que durante um carnaval uma jovem saiu para entregar uma cesta básica e ela carregando aquele equipamento para uma família na periferia, uma rua escura, vem uma turminha que estava seguindo a espreita e ela estava correndo um sério risco. Então a espiritualidade, vendo que um caminhão estava nas proximidades, quem estava dirigindo o caminhão era uma pessoa que tinha problemas com bebida, era uma pessoa extremamente complicada, mas o Dr. Bezerra e a sua equipe falam ao ouvido dele para ele virar em determinada rua. Era um lugar que ele nunca tinha passado. E ele vira para os amigos e está assim, mas você nunca passou por esse lado, por que você cismou de virar? Não sei. Mas quando esse caminhão vira, com aquele farol aceso, os jovens saem correndo e essa menina é salva. A intervenção divina. Então, diante disso, Deus usa os homens para auxiliar e crescer junto com os homens. E quanto mais nós despertarmos para isso, mais ânimo e alegria a gente vai entender que a tristeza do meu irmão será a minha também. Emmanuel nos ensina, se não sentires a dor se não perceber a dor do teu irmão, fatalmente passará por ela. Então, a intervenção de Deus é a obra divina dentro de cada um de nós. E só para nós podermos entender que a bondade de Deus está em tudo, Jerônimo Mendonça, aquele grande trabalhador, né, da seara espírita, que vivia numa cama, sentia muitas dores, não movimentava nada, mas nunca parou de trabalhar pela seara espírita. E ele conta que ele foi convidado para fazer uma palestra em Uberaba, eles moravam na cidade próxima, e ele teve febre, a equipe dele toda teve, e o médico falou assim, vocês não têm condição de ir. E ele pediu um amigo, que era da equipe, que fosse. E esse amigo falou, claro, foi, teve um acidente, capotou o carro, e esse amigo salvou. E ele disse que quando estava esperando o socorro chegar, a primeira coisa que ele fez, ele lembrou que no porta-luva do carro tinha um evangelho segundo o Espiritismo que ele ia fazer. E ele abriu. E quando ele abriu, caiu na mensagem do evangelho, se fosse um homem de bem, não tinha morrido. E aí ele ficou chocado, ligou para Jerônimo e falou assim, eu não acredito. Eu não sirvo nem para desencarnar. Se eu fosse um homem de bem, eu teria desencarnado. Ele falou assim, nem para desencarnar. O que os amigos espirituais estão falando? Trabalhe, continue, siga o caminho, vai lá e faça a palestra. É o trabalhar pelo próximo, é não parar, porque todas as vezes que nós abraçamos, cuidamos de alguém, às vezes, gente, a gente não tem que sair, a gente não tem condição de doar, não tem condição de dar, mas se a gente der alegria, né, se a gente passar alegria, não sei se Du está vendo a gente, mas a Du, onde ela chega, ela leva uma alegria, minha filha, que tudo vira festa. Então, isso é a intervenção divina através das pessoas, através de cada um de nós. Então, que nós sejamos um instrumento de Deus. Esta intervenção, ela permite que uns cuidando dos outros, seremos todos um só, porque Deus já está em nós. Nós só precisamos acender essa luz. Então, podem ter certeza
Cristo, Mestre Jesus, disse: nenhuma ovelha se perderá. Todos nós, fatalmente, vamos evoluir, adquirir a nossa luz, praticar o bem e sermos um pouquinho do Cristo para que possamos dar essa alegria, seguir este exemplo. E quanto mais trabalhamos pelo próximo, mais alegre nos tornamos. E se passamos diante de uma situação e não temos nada para dar, não tem o que fazer, façamos uma prece. Ela arromba os céus quando é consentimento verdadeiro. É a intervenção de Deus por meio de nós. Que assim seja. Que assim seja. Questão 964, pergunta: mas será necessário que Deus atende em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Resposta: Deus tem suas leis e regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo: foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Allan Kardec: todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Esta verdade se torna evidente por meio do apólogo seguinte: um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, os meios de se guiar. Pessoal, eu pedi a Carol para a gente parar aqui, porque depois Allan Kardec continua, né, explicando. A pergunta 964, né, que vem como a segunda pergunta depois, como que é a intervenção de Deus nas nossas penas ou nas nossas recompensas, né? E aqui eles perguntam, mas será que Deus, em cada ato nosso, Ele vem recompensar ou punir? Não é possível, né? Primeiro, vamos nos lembrar que nós somos 7 bilhões neste planeta. Mas que a comunidade de irmãos nossos na pátria verdadeira passa de 26 bilhões. Nós somos 7 bilhões, em volta de todo o planeta, mais uns 26 ou 28. Eu já escutei que tem de 25 a 28. Mas aí, o que isso acontece? Tudo que nós fazemos, pensamos, sentimos, nós emitimos energia, emoção, sentimento. Isso gera ondas, magnetismo, vibração, padrão vibratório, gera consequência. O nosso pensamento gera uma molécula secundária. Molécula secundária, gente, segundo alguns amigos químicos, ela tem densidade e forma. O nosso pensamento cria energia. Com a nossa vontade, o impacto dos nossos sentimentos, isso pode se transformar numa força muito grande, do bem ou do mal. As energias são neutras. A impulsividade, o sentimento é que cria nela energias boas ou não tão boas. E como que vai fazer? O Cristo, ele fica olhando, tem alguém anotando, nosso anjo da guarda, nosso mentor está anotando tudo, nossas escapadinhas, nossos erros. Paulo de Tarso já dizia que nós nunca estamos sozinhos, temos uma nuvem de testemunhos. Além disso, quando nós fomos criados, nós recebemos de Deus a centelha divina. A centelha divina é a nossa consciência. Não existe punição nem recompensa que o Cristo, que Deus nos daria. Deus é infinitamente justo e bom. Ele não nos pune, Ele nos dá a misericórdia da reencarnação para resgatarmos, aprendermos e evoluirmos. Quem nos pune? A nossa própria consciência. Então, diante dessas ações, todos os nossos atos ficam registrados no nosso campo mental, que não é nosso cérebro, não é na nossa cabeça, são os nossos sentimentos, o nosso sentimento, os nossos conhecimentos, que fazendo parte do nosso perispírito, do espírito e do campo mental, atravessam o nosso corpo e chegam ao próximo.
Daí é inteligente fazer e praticar o bem, porque nós somos os primeiros a receber. E quando desejamos e praticamos o mal, nós somos os primeiros a gravar isso. Então, as leis de Deus, elas são imutáveis. Que Cristo é esse que ia ficar? Tomemos muito cuidado, porque Jesus, ele veio, andava descalço, não tinha uma pedra para descansar a cabeça, ele não tinha ritual, andava de roupa simples e falava de amor. Ele atendia a todos. As mulheres na época de Jesus eram subjugadas. Quantas mulheres passaram pela vida do Cristo? E ele as defendeu. E a primeira pessoa que viu Jesus foi uma Maria, foi a Maria Madalena. Ele apareceu primeiramente para uma mulher. A simbologia de um Cristo de pura luz, de um espírito puro. Né? Então, diante disso, essa pureza, essa luz, essa beleza dessa vida, as nossas ações, nós temos que tomar cuidado, porque o Cristo dizia, cuide das minhas ovelhas, Pedro. Igreja é uma palavra que significa reunião de umas pessoas com interesse comum. Então, o que a gente diz aqui? Todos os nossos atos são vigiados pelo Cristo. E aí, escutando Simão Pedro, que é um grande expositor e um grande estudioso, ele nos alerta o seguinte: as leis de Deus são imutáveis de amor, de justiça e de caridade. Há leis dos homens. Então, quando os homens criam as religiões, que as religiões são criações do homem, o Cristo pediu que nós amássemos uns aos outros e a Deus acima de todas as coisas. Então, existem religiões que criam formas, roupa, nós não estamos aqui criticando nada, nunca. O Espiritismo, ele é um conhecimento para todos e para tudo, e que é um consolador prometido que nunca vai nos abandonar, porque nos deixa perceber que nós pertencemos ao mundo de Deus, que nenhum de nós estamos perdidos, que todos nós fazemos parte. Então, essas leis que o ego humano, que pessoas em nome de uma religião criaram rituais, normas, pregação de pena e de céu e inferno. O Cristo não falou que Deus é esse que vai nos deixar queimar no inferno pro resto da vida, que Deus é esse que se eu cortar meu cabelo eu posso ser punida. Gente, com todo respeito, respeitamos cada um de nós, que todas as religiões são importantes para os homens e que cada um de nós precisamos de uma religião para nos doutrinar. Mas o que nós estamos querendo, a intervenção de Deus para nos punir ou para nos recompensar, é o amor e a atitude que nós temos em nós. Que nós possamos entender que Deus nunca vai nos punir. Assim como, igual Carol leu no ensinamento de Kardec, né? Deus não viola as leis. Jesus não violou as leis. Jesus ensinou o que é amor. E quando nós falamos, né, em que é o amor, eu estava lendo uma reportagem hoje, um homem que ficou preso 37 anos, injustamente nos Estados Unidos, por causa de um exame de DNA feito poucas semanas antes dele ir para pena de morte, né? Provaram que não era ele. E ele gritava o tempo inteiro na cadeia que ele não tinha estuprado a tal pessoa. E aí, depois de 37 anos, ele sai. E quando ele saiu, o caso ficou famoso e todo mundo perguntou, foi em maio desse ano, você vai pedir indenização? Ele falou assim, não. E aí ele falou, não vou pedir, eu quero voltar à minha vida normal. E aí o sonho dele era cantar. E ele apresentou em maio ele apresentou nos Estados Unidos, numa grande show americano em que selecionam cantores, né? Tipo The Voice aqui. E aí ele emocionou a plateia inteira. E quando perguntaram, e você? Eu estive preso, provei minha inocência e eu quero cantar. E aí perguntaram, mas você vai processar o Estado americano? Eu falei, não, eu quero deixar isso para trás e eu quero criar agora alguma forma de ajudar pessoas e famílias que tenham algum parente injustamente preso, sem mágoa, sem rancor. Diz que cantou maravilhosamente, não ganhou o programa, mas ele ganhou, inclusive, apoio de muitos artistas famosos. E quando perguntaram para ele, ele falou assim, ele chama Ernst. Como que você consegue ser tão puro, não querer uma indenização? E ele dizia o seguinte, olha,
A única coisa, eu fui para a prisão, mas eu não deixei minha mente ir presa. Eu sempre sabia que, para manter a minha sanidade, eu sempre soube que eu era inocente e que um dia isso aconteceria. E a partir de agora eu quero fazer toda a intervenção que eu puder para auxiliar os injustiçados. Essa é a minha missão. E eu gosto de cantar. Então, é Deus nos ensinando que punição é essa. Que nós tomemos muito cuidado, né? Porque aqueles que erram, todos nós erramos. Todos nós somos imperfeitos. Então, o que a gente aprende com isso? É o trabalho e que a intervenção de Deus em nós é para que onde nós formos, né, nós podemos deixar, por onde nós passarmos, o que Joana de Ângeles nos diz, aonde fores, tem a obrigação de deixar o lugar que esteve ficar um pouco melhor. Todas as pessoas que passarem por você, você deve deixá-las um pouco melhor. Né? E é esse o sentido dessa parte aqui, ó. Por isso que nada escapa. Mas não é porque Deus fica notando, é porque nós vamos atraindo para nós mais luz, melhora, limpando os nossos erros ou adquirindo mais, adquirindo algumas energias deletérias que a gente xinga o mundo, culpa o mau humor das pessoas e conversei com o fulano, estava péssimo. Somos nós mesmos. Né? E a gente descobre que nós melhoramos, acendendo a nossa luz, cuidando do próximo. Vamos continuar? Continuação. Cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz: aqui estão a regra que deve seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. Se a desprezares, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isto, deixa-o proceder livremente. Gente, esses são os conselhos, né? E aquilo que um pai indica ao seu filho. O que a gente faz, né? Quando a responsabilidade, o Cristo vai nos perguntar através dos mentores e dos amigos: que fizeste do filho que te confiei? E cada um de nós, né? A gente sabe a loucura que é. A gente brinca que a gente nasce uma mãe toda vez que nasce um filho, porque nós não sabemos, cada espírito é um espírito que chega para nos abraçar, mas nós não podemos nos sentir culpados pelas falhas dos nossos filhos se nós, desde tenra idade, ensinamos para eles amor com afeto e educamos dentro de um princípio. Né? Então, assim, a importância de orientarmos nossos filhos para uma religião, que tenham religião. Não dá para esperar o filho crescer e ele escolher, não. A gente tem que plantar semente enquanto é novo e depois eles podem buscar. Mas nós precisamos entender a importância que é educarmos os nossos filhos, principalmente nessa era, nossos netos, nossos sobrinhos, a importância de direcionar para a verdade maior, que é o Cristo, Filho de Deus, Cristo puro, que nos abraçou como ovelhas perdidas. Então, este ensinamento é muito sério, a nossa responsabilidade, né? E entendendo que nós fazemos tudo o que podemos. Se os nossos filhos, nossos sobrinhos, os nossos funcionários têm queda, né? Nunca deixaremos de ampará-los, mas porém não vamos acobertar, né? Mas diante de tudo, cumprimos o nosso papel, cada um responde por si, né? Um jovem hoje, com seus 18 anos, ele tem um conhecimento que há 3 décadas atrás alguém com 30 não tinha. Mas diante disso, nunca deixamos de interceder e pedir ao Pai pelos nossos filhos e por quem guiastes. E todos nós somos filhos que também recebemos ou não recebemos instruções na infância, recebemos ou não recebemos afeto e amor, mas nós todos temos em nós uma centelha divina que nos liga ao Pai e nos conecta, né? Como estrelas no universo, nós também somos uma estrela de Deus. E quando a gente fala, né, sobre essa criação,
sobre como Deus nos criou, como Jesus vai ser o nosso mestre para nos ensinar. A gente lembra de um fato que aconteceu no finalzinho de setembro agora. Uma jovem, né, dona de um comérciozinho na Bahia, perdeu um celular. E apareceu um morador de rua, um homem grandão, todo sujo, com a cara esquisita, encostou nela, ela tomou um baque, ela falou, meu Deus, vou ser assaltada. Ele falou assim, a senhora perdeu, eu vi cair da sua bolsa quando a senhora saiu da academia. E ela ficou tão encantada pela doçura dele, falou assim, ele todo sujo, descabelado, descalço, mas ela viu que ele tinha uma fala muito correta, uma postura, e chamou ele para sentar na lanchonete e conversar. E ele contou que tinha 8 anos, que ele estava na rua apanhando, estava sem documento, que a família dele era do Maranhão e que ele queria ter condições de voltar, que ele foi para lá para tentar ter uma vida melhor, mas que não deu certo. Então ela virou e falou assim, eu vou tirar uma foto com o senhor, nós vamos colocar no Facebook e essa foto vai andar e seus parentes vão te achar. E ela contou, fez um vídeo muito emocionada, e chorando muito e agradecendo, porque em menos de 10 dias, esse vídeo chegou no Maranhão, a família buscou, e depois eles fizeram uma reunião por vídeo, em que toda a família estava junto com ele. E ela disse que ela emociona muito e chora muito, agradecendo a Deus, por aqueles que replicaram a imagem e permitiram que essa imagem chegasse aos familiares e que aquele homem que é tão maravilhoso pudesse sair da rua e ter uma vida digna. A intervenção de Deus são homens por homens. Somos nós, abraçamos e acolhendo o próximo. Nós nunca, André Luiz diz em todos os livros que ele ditou para Chico Xavier, se nós soubermos o que uma prece, o que uma vontade no bem movimenta amigos do plano espiritual e como a espiritualidade trabalha por nós andaríamos mais ligados na sintonia do bem. Que assim seja. Que assim seja. Não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Deus ainda é mais previdente, pois que nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos os Espíritos para nos inspirarem. Orem, não os escutamos. Porém, porque está digitado errado. Porém, não os escutamos. Há mais esta diferença. Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados, enquanto ao filho de quem falamos se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta. Essa parte aqui, o Kardec está explicando que recebemos os ensinamentos de Deus, na nossa centelha divina, da nossa família espiritual, e quando nós vamos reencarnar, tem todo um planejamento de acordo com o padrão vibratório, ou seja, tudo que nós conseguimos aprender de bom e tudo que nós ainda precisamos reparar que foi o mal feito, que a gente fez em outras eras. E toda essa equipe, eles chamam de engenheiros construtores no plano espiritual, que fazem todo esse planejamento. Então, quando nós renascemos, às vezes nós somos endurecidos aos ensinamentos daqueles que estão fazendo o papel de Jesus em nossa vida, que são os nossos pais, os nossos mestres, todos os nossos familiares. E quando nós desprezamos, ele fala qual vai redundar em quê? Recebemos sementes para que possamos plantar e gerar flores e frutos. Que ele fala qual que é a colheita? Quando nós deixamos a semente secar. Quando nós endurecemos os corações, ainda queremos só os prazeres. Né? Então ele fala que na velhice, aquele filho será ditoso ou será um filho que colherá as consequências. Então, durante a nossa passagem por cada reencarnação, que parece que é muito sofrido, ela é fugaz, né? Ela é muito rápida. Na eternidade, somos espíritos imortais. Então, quando a cada um de nós, né, Deus faculta sempre ao homem e concede nova existência. O que os amigos, o que Kardec está nos ensinando aqui?
Cada ato nosso tem uma consequência. Nós somos um conjunto das nossas escolhas. Não podemos culpar ninguém pelas nossas escolhas, mas Deus também não nos violenta. A intervenção de Deus na pena ou nos castigos, que Deus, que é de misericórdia, é soberanamente justo e bom, Ele não nos violenta, Ele nos dá o tempo, nos permite renascer, reencarnar, e através dessa misericórdia nós vamos resgatando e aprendendo, usando o nosso tempo da melhor forma, usando o nosso tempo para produzirmos, para construirmos e para vencermos a nós mesmos. Essa doutrina aqui, maravilhosa, que é a doutrina de luz, a doutrina dos Espíritos, ela não tem por intenção arrebanhar, arrebatar e ser uma grande religião. É um ensinamento que nos ensina que cada um de nós estaremos mais próximos de seguir e de estarmos com Cristo e chegarmos a Deus quando nós melhorarmos a nós mesmos. É uma doutrina que nos ensina a responsabilidade para conosco e não do outro. Cada um de nós colhendo, plantando, replantando e buscando todos os recursos que nos restam para aproximarmos de Deus e conseguirmos seguir os exemplos de Jesus. Então, dessa forma, gente, como que Deus intervém? Pelo próprio homem. Então, somos nós. Cada um de nós temos nosso lugarzinho. Não existe, gente, não existe ninguém que não tenha seu lugar no mundo e importância para Deus. Tudo tem valor. Todos nós temos nossos valores. E trabalhar com a esperança e a alegria de que momentos melhores virão. Que passamos por momentos pesados, sim, mas tudo passa. E logo chegaremos a encontrarmos essa luz e essa paz de um planeta em regeneração, de uma história, de um lugar onde podemos respirar, onde nós lutaremos, cada dia mais, para sermos melhores. Que assim seja. Assim seja. Então, mudando de tópico agora, natureza das penas e gozos futuros. Questão 965, pergunta: tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Resposta: não podem ser materiais, dilo ou bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e gozos, entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Questão 237 a 257, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Miramês, sofrimento depois da morte. Nada tem de carnal as penas e gozos dos espíritos, a não ser quando estão revestidos da carne com outros tipos de sensações. O mundo dos espíritos tem variadas faixas de vida e cada uma com a sua específica sensibilidade, em que o espírito assegura para viver cada vez que subir mais, que elevar-se por sentir e saber dos que já foram. Quanto mais crescimento, mais felicidade. Pessoal, esse tópico, nesse primeiro, as duas questões falam da intervenção de Deus nas nossas alegrias ou nas nossas punições. E a gente já sabe que Deus não nos pune. Deus nos dá a oportunidade de aprender pelo amor. A natureza das penas e dessas alegrias futuras, né? Qual que é a natureza disso? Então, tem alguma coisa de material? Por quê? O que o Cristo veio nos ensinar? O que Jesus nos disse? Meu reino não é desse mundo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, quando o Cristo vem nos ensinar, é o quê? É nos explicando que essa vida aqui é fugaz, passageira. A matéria, ela embota, como tem um termo aqui, né? Ela embota, ela nos dá, ela é uma pesada, ela cobre o nosso espírito, o nosso perispírito, e tem o véu do embrutecimento e do esquecimento. A questão 237 e 257, que é a fala da sensação, percepção dos espíritos, quando nós falamos, porque o pessoal acha, gente, eu já escutei isso muitas vezes, Deus me livre, vocês espíritas, vocês acham que não está ali, vocês não ligam para enterro, vocês não ligam para velório, vocês acham que Deus está muito distante, que nada que morreu acabou e que o importante é outro lado? Não. Muito pelo contrário.
Temos profundo respeito pelo corpo abençoado que nossos pais nos concederam. Porém, nós temos a certeza absoluta de que o Cristo, como espíritos imortais, nos liberta deste corpo para voltarmos à pátria espiritual. E aqui fala, tem alguma coisa de material? Morrer não dói. E por que então que nas reuniões mediúnicas os espíritos se manifestam falando que estão sentindo frio, calor e dor? Tem mais uma questãozinha aqui para frente que a gente vai ver isso. Porque pela sensação e percepção. Por que temos que tomar muito cuidado com o sexo, com as drogas, com as bebidas, com os excessos? Todo tipo de excesso, gente, até o excesso de esporte faz mal. Por que isso? Porque, aí, por que então tem obsessor? Por que o obsessor fica em volta daquele que bebe, daquele que fuma, daquele que usa droga, desorienta pessoas para o sexo? Por quê? Porque como espíritos, pessoas infantilizados que somos, pueris, como alguém que nós fazemos aniversário de 10, 20, 30, 40, 70 e estamos querendo ter todos os prazeres da vida. Queremos curtir a vida, querendo só satisfazer o nosso ego e sermos felizes. Nesse momento nós somos crianças, não tem problema nenhum em querermos buscar alegria e felicidade, mas nós precisamos amadurecer. Quando a gente quer ter só o prazer material e não descobrir o nosso papel no mundo em abraçar e amar o outro, muitos dos prazeres materiais não são importantes e a gente descobre que eles não nos dão alegria, que a verdadeira alegria está no plano espiritual. Então o espírito, quando ele está preso na matéria, ele quer ter a sensação. O espírito, ele não vai beber, ele não vai comer, ele não vai ter uma relação sexual. Esse espírito desencarnado, ele vai buscar a sensação. Tanto que os nossos irmãos que têm a mediunidade de evidência, conta que são cenas horrorosas, essa vampirização. Eles chegam a entrar dentro da boca da pessoa que está bebendo e suga o fluido e lembram da sensação. Sabe nós, quando estamos aqui, todo mundo lembra de uma fruta que ama e que chegou numa fazenda, num sítio, tinha um pé, uma árvore cheia. Quando nós lembramos agora, a gente não tem a sensação do cheiro, do sabor. É isso que esse espírito sente. Ele não alimenta da matéria. Ele não usa do corpo de ninguém. Um espírito não entra dentro de uma pessoa que está reencarnada. Ele aproxima, através dessa intuição, dessa frequência de pensamento e sentimento, ele intui e leva os nossos irmãos. É muito difícil, mas não é impossível. Por isso que o Cristo nos ensina e os amigos no plano do plano espiritual ditaram em todas as obras do Espiritismo e de Kardec a influenciação que nossos irmãos sofrem com bebida, com sexo, com excesso de comida, com a droga, é porque em outras eras éramos nós que estávamos viciando o outro, levando o outro a ter aquela conduta. E agora eles nos veem fora disso e querem essa sensação. É quando o espírito, não aceitando a vida maior, fica preso nessa energia da matéria. Não aceita, não quer crescer, não quer melhorar. E um dia, cansado de tanto sofrer, ele percebe o amparo do seu mentor. Ele faz uma prece, e a espiritualidade já recolhe e abre. Então, nós, em todos os lugares que nós formos, a gente sempre pede em nossas orações que todos os irmãos desencarnados tenham seu coração aberto para serem acolhidos e recolhidos. Cuidem deles e não se vampirizem também, porque todos nós sofremos. Que dia que o homem ou que os espíritos deixarão de fazer o mal? O dia em que eles cansarem, tiverem exaustos do mal e vão buscar coisas boas. E aí a gente descobre que é o bem que nos faz feliz de verdade. É a alegria do outro que retorna para nós. No livro Céu e Inferno, que é o quarto livro, dos 5 livros que são as obras básicas do Espiritismo, ele foi o quarto livro publicado. Neste livro, é para justificar essa parte, é para nos explicar essa quarta parte do livro dos Espíritos, que ele fala do quê? Exatamente o céu e o inferno, como foi ensinado. Como nós, homens, os homens nessa era, colocaram Deus que dá pena e punição da matéria. Deus é energia e luz.
A matéria, gente, é um componente da criação divina, mas um Deus, Deus que é soberanamente justo e bom, ele não ia nos punir na matéria. Ele nos criou para a essência e para a luz. A matéria é uma possibilidade de nós reencarnarmos para evoluirmos, aprendermos e melhorarmos. Nesse sentido, neste livro Céu e Inferno, na segunda parte, tem 68 relatos de irmãos nossos que desencarnaram, que Kardec evocou com toda uma equipe, e esses espíritos, cada um numa situação, foi relatando o que sentiu e como sentiu no momento da morte. E aí, essa sensação da morte, ter medo, ter dor, ela depende do nosso desprendimento. Depende de cada um de nós na nossa história. Qual o valor que nós damos? Aonde está o nosso tesouro? Aonde está o nosso coração e os nossos bens? Então, neste relato, tem um relato neste livro, Céu e Inferno, que fala de Samuel Felipe. Samuel Felipe foi um irmão, exatamente. Dona Marlene está nos chamando aqui, depois eu vou falar um envolvimento aqui muito sério, que nós vamos contar. Neste momento, o Samuel Felipe, ele relata neste livro para Kardec que ele não sentiu dor nenhuma, que o desenlace do corpo foi uma bênção, que ele foi muito feliz, que ele não sofreu, que ele desprendeu de forma muito leve, mas que ele sentiu uma alegria imensa de ser recebido no plano espiritual por pessoas e espíritos muito bons. E aí eles viraram e falaram assim, mas como é que você teve essa graça? Ele falou assim, olha, eu passei a minha vida inteira, eu não conhecia a religião, mas eu passei a minha vida inteira ajudando as pessoas. Eu sentia tanta alegria e ninguém entendia porque que eu cuidava tanto das pessoas e tentava minimizar a dor do próximo. Às vezes com uma conversa e muitas vezes auxiliando. E ele responde para Kardec, né? Kardec falou, como você se sente no mundo dos espíritos? Ele dizia que saber que ele teve tantas tribulações, que ele sofreu muito na matéria, e o tempo todo que ele passou na Terra, nunca faltou coragem, nunca na adversidade, para ele deixar de ajudar, ele agradecia muito a Deus, porque ele nunca deixou de fazer o bem. E ele dizia que hoje ele estaria desesperado se ele tivesse perdido esse tempo e não tivesse amado o próximo. E ele dizia que a alegria que ele sentia não tinha como explicar o que é a felicidade de um espírito que cumpriu bem sua missão na Terra. E que se nós soubéssemos disso, nós amaríamos mais o próximo. Então é um relato e ele fala que, graças a Deus, ele não desanimou, apesar das dificuldades. Então essa influenciação, essa natureza, né, essa questão material sobre o espírito, então estão falando aqui, ó, o suicida também, eles são envolvidos por outros espíritos. Todos nós sofremos influenciações, né? E aqueles irmãos que, quando nós praticamos qualquer ato no nosso corpo de carne, nós arraigamos vibrações e sensações no nosso perispírito. Então, mesmo arrependidos, mesmo reencarnando novamente, a intuição, aquele ato que a gente já cometeu, da maior agressão a Deus, que é tirar a nossa vida, a gente tem essa reminiscência. E irmãozinhos que também sofrem e estão sofrendo nessa esfera e que também querem aumentar a sua legião. Porque aqueles que passam por muita dor e ainda não aprenderam a amar e não descobrem que a dor maior é deles, eles querem levar muitos à queda para no plano espiritual pertencerem a essa falange e serem subjugados. É uma forma que eles se sentem grandes, levando outros à queda. Até um dia que eles cansam disso e passam a fazer o bem. Os suicidas, as pessoas com depressão e tendência a suicida, precisam de carinho muito especial. Cada alma que se salva é uma luz. Mas o que nós temos, eu gostaria de lembrar aqui, que Kardec, né, foi perguntado, né, para Chico, mas que coisa impressionante, faz tanto bem, por que você não é liberto? Chico tinha glaucoma, dor nos olhos, perdeu uma vista, problema reumático, fez 7 cirurgias, tinha dores atrozes.
e você faz tanto bem, por que ninguém te cura? Por que esse doutor Bezerra não te cura? E Chico dizia que, graças a Deus, nada disso estava parando as suas obras, e que cada dia ele tinha que trabalhar mais, e que a paz que ele buscava, né? Emmanuel dizia para ele, tira o Z, Chico, usa sua pá, vai trabalhar. Então, diante disso, né, a gente vê, porque libertar da matéria, o espírito, quando nós somos capazes de vencer as nossas dores e dificuldades, e envolvermos na verdadeira palavra que virou moda, né, mas que ela precisa ser praticada dentro do nosso íntimo, que é a empatia. Né? No meio corporativo a gente fala muito de empatia, mas empatia é tolerar um desaforo sem dar uma má resposta. Empatia é sofrer um prejuízo sem cobrar até a última gota. Empatia é entender que aquele irmão, aquele parente desagradável, a gente vai conviver com ele do mesmo jeito, rezando ainda para ele ficar bem. Né? Empatia é conviver com respeito, rezando, pedindo a Deus para que todos fiquem bem. Então, nesse sentido, nada tem de material. Não, o espírito não vai sentir como nós sentimos na matéria, mas o espírito tem uma sensação muito maior de visão, de audição, de percepção. Quando ele não é muito embrutecido e ainda animalizado, extremamente ligado aos prazeres da matéria, ao desencarnar, ele perde muito dessa sensação. Mas por isso que a gente diz, os desencarnados, quando são nossos inimigos, eles já são espíritos antigos, que já reencarnaram muito como nós. Então eles têm uma sensação, uma visão, leem a frequência de nosso pensamento, sabem onde nos irritar, sabem onde julgar na nossa mente, para a gente nos sentir mal. O que eles nos intuem? Coitado de você, está trabalhando tanto, não vai não. Faz isso não. Ó, fulano. E vão colocando através de intuições, e nós vamos aceitando, achando que somos o coitadinho, e saímos brigando e xingando todo mundo. Todos nós passamos por isso. Por isso o Espiritismo nos convida a refletir sobre nós mesmos. Então, essa questão aqui, nada né, que o espírito precisa é material. As dores são morais, são sensações e percepções guardadas na condição de matéria. É um espírito que ainda não aceitou, né, o seu processo, e por rebeldia ainda quer os prazeres. Muitas vezes não ainda dando conta de tanto mal que ele faz ao próximo. Espírito não alimenta. Então, isso nos faz muito refletir sobre as questões de trabalho, de alimento, né? O espírito não alimenta, ele tem sensação. Então, essa percepção. Então, morrer não dói. O que dói é a nossa ligação à matéria. O que dói é a nossa sensação e percepção. Então, todos os irmãos que desencarnam são abraçados pelos entes queridos, são envolvidos na luz de misericórdia e de amor, e a gente não pode esquecer que, por menor que seja, o pouquinho de bem que a gente faz, ele nunca se perde. Uma pessoa que nós encontramos na rua, que nós nunca vimos, só da gente dar um sorriso e melhorar essa pessoa, já é um ato de caridade. Vamos para a próxima? Questão 966. Pergunta: por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda ideia? Resposta: inteligência que ainda se não desenvolveu bastante. Compreende a criança as coisas como o adulto? Isso, ao demais, depende também do que se lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Muitíssimo incompleta é a nossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se então que recorrer a comparações e tomaste como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. Pessoal, essa questão ela é muito interessante. Jesus nos dizia, né, que todas as leis se resumiam que amai a Deus acima de todas as coisas
e ao próximo como a ti mesmo. E os amigos espirituais, ao ditarem na codificação, Kardec fala: amai a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Por quê? O que o Cristo nos ensinou? Conhece a verdade, ela vos libertará. Então, o que vem, o que nós precisamos, a instrução, gente, não é um diploma de uma universidade. Aí nós podemos aprender em todas as esferas. Tudo o que nos acontece é ensinamento. Jesus ensinou caminhando e dando exemplo. Não escreveu uma palavra. E toda a lição dele não se perdeu. Tudo que nós podemos aprender de todas as formas. Nós não podemos hoje, ainda mais com tanta acessibilidade, nós não podemos mais falar que não conhecemos. 2 semanas de Evangelho, livro Agenda Cristã de André Luiz. Com 2 semanas de Evangelho, nós já temos um cabedal do Cristo para seguirmos e tentarmos sermos bons o resto da nossa vida aqui. Então, esse instruir é buscar o conhecimento, é pesquisar. Olha, buscar conhecer não é criticar. Nós não criticamos, pelo amor de Deus, em hipótese nenhuma religião. Mas o Allan Kardec, ele nos chama a atenção que fé verdadeira só é aquela que encara a razão face a face. O Espiritismo, ele vem nos ensinar num tripé a ciência, os milagres. Que foram os milagres de Jesus? Todos explicados pela movimentação de magnetismo e de uma matéria. O que foi o milagre? Né? Todos os milagres, conforme a ciência vai avançando, o que a gente vai descobrindo? O sentimento e a vontade do homem gera energia que movimenta os fluidos, que movimentam a cura. Troca-se uma célula malsã por uma célula sã. Movimenta-se as energias do universo por um pensamento. Então, a física quântica vai nos explicando. Este livro, A Gênese, ele fala na introdução. O Espiritismo, ele tem um tripé básico: ciência, filosofia, que nos leva a uma religião. Ciência é as leis de Deus, são leis da natureza, são leis divinas e são imutáveis. As leis da natureza, que o homem ainda não domina todas. Os cientistas já declararam que tudo que existe, que nós possamos achar que existe, que a gente vê e que a gente não vê, a ciência nossa explica 5%. Nós temos 95% de energia de Deus, de Cristo e de matéria que nós não dominamos e a ciência ainda não explica. Por isso a importância de buscarmos o conhecimento. O conhecimento faz com que a nossa fé seja de raciocinada e lógica. Não é uma fé que temos que temer Deus, temer o inferno, temer um purgatório. É uma fé que nos permite libertar de amarras primitivas e nos leva a uma reflexão de acender a nossa luz interna. Então, o tripé filosofia é o quê? É o que o Livro dos Espíritos tem. O quê? Por quê? Como? Onde? O que é a parte científica? É a ciência descobrindo, né? Quantas coisas a doutrina essa doutrina veio codificada e a ciência vem agora comprovando. Já se sabe isso, que o pensamento, o sentimento, né? Ele não está no cérebro. Então já se sabe que a mediunidade, ela é orgânica, porque ela tem os cristais de apatita dentro da pineal daqueles que vieram com essa missão. Ele tem maior quantidade. Já se sabe organicamente que a felicidade, que trabalhar para o próximo, melhora a nossa condição cardíaca, respiratória e imunológica, que era o que o Cristo dizia. O Cristo sempre ensinou aos seus discípulos nunca agredir, nunca julgar e sempre ver a natureza na sua beleza. Quando passa por aquele cão morto, em todas as oportunidades, Jesus nos ensinou. Em que todos os discípulos que estavam com ele, 3 ou 4, reclamando daquele cheiro horroroso, e o que Jesus disse? Que belos dentes. Em todas as situações, possamos enxergar a beleza divina.
Neste livro, a Gênese, né, que é o último que eu falo, que é o que mais explica, na introdução, ele fala que, e no livro dos Espíritos tem uma questão lá, aqui também, bem no início, que nos explica o que existe no mundo, no planeta, no universo, na vida que Deus criou. Existe Deus, Espírito e matéria. E na Gênese, eles vão nos explicando que, da mesma forma que o homem e a ciência já descobriu, que a poeira cósmica se aglomera, passa por um processo, se torna uma estrela, emite luz e energia, e depois, com o tempo, ela se desgasta, explode e vira poeirinha de novo, não é? Na Gênesis nós temos as explicações que o Cristo, que tudo nós estamos embanhados na luz de Deus, fluido cósmico universal, que reunido em gônadas começam a se fundir e criar matérias, espíritos, energia e vida. Olha que Deus maravilhoso. O nosso corpo que depositamos na terra, que volta ao pó, aduba a terra. E o nosso espírito volta para a pátria verdadeira, que é a pátria espiritual. Então, diante desse instruir, o instruir nos tira o medo, o instruir nos tira essa pena, né? Essa pena, mas nos tira a punição, de uma punição severa, mas ao mesmo tempo o Espiritismo nos convida para uma reflexão de responsabilidade. Nós somos os obreiros da nossa história. Nós cavamos as nossas sombras ou as nossas luzes. Nós somos os construtores da nossa história. Ninguém vai responder por nós. Então, conforme nós vivemos, também será o nosso desenlace. Conforme nós estamos vivendo hoje, nós estamos construindo a nossa próxima vida futura, a nossa próxima reencarnação. A construção é nossa, não podemos culpar ninguém, certo? Então, diante disso aqui, ó, qual que é a natureza, né? Por que o homem, às vezes, ele tem uma ideia tão grosseira dessa penalização? Porque nós colocamos a pena de Deus como se fosse o homem punindo o homem. Nós julgamos muito, nós penalizamos muito. Deus não. Deus não usa o tempo, Deus não nos violenta, Ele não nos pune, Ele usa o tempo e as permissões para nos educar. Só se educa por amor. Deus nos concede a reencarnação como misericórdia divina para nos educar. Os homens é que criaram penas que não tem perdão. E Jesus veio nos dizer, perdoai 7 vezes, 70 vezes. Né? O Cristo nos ensinou o perdão acima de qualquer coisa. Como que o Cristo, que dizia, que falava em nome do Pai, que sempre nos ensinou amor e caridade, como que ele poderia criar uma pena eterna? Mas nós podemos buscar uma recompensa mais rápida, né? Não penalizando o próximo e nem a nós. Gente, só contando uma historinha, né, que a gente não pode... aonde nós estamos, nós podemos florescer. Às vezes os nossos dias estão muito pesados e tempos muito tristes, mas vale muito a pena. Sempre na alegria. Nunca se fez tanta caridade no planeta. Nunca se viu tantos vizinhos cuidando de vizinhos. Nunca se adotaram tantos animais. Nunca se viu todos os planetas, todos os países, todos os continentes, todos nós rezando para que um vírus perca sua força, para que ninguém mais morra com isso. Então, graças a Deus, a nossa união, né, as nossas preces, elas estão pedindo a cura do próximo. Nós estamos evoluindo, precisamos buscar esta instrução, buscar este conhecimento, para que não fiquemos presos, como diz a pergunta 966. Qual que é a natureza, qual que é a origem dessa pena? Foi o homem quem criou essas penas. Deus nos criou simples e ignorante, para que através das nossas escolhas, nós começássemos a fortalecer o bem do Cristo em nós. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque ficou famoso aí na mídia essa semana, de um gari, debaixo de uns 37 graus, um músico de rua cantando, né, numa determinada praça no Rio de Janeiro, e ele pegou a vassoura dele e bailou maravilhosamente ao som de uma música de Djavan.
e na alegria dele, esse gari bailando, e todo mundo assim, e quem passava dizia que era um alento. Escutar a música e ver a alegria daquele irmão, fazendo aquele trabalho tão árduo debaixo do sol e ainda dançando, né? E eles perguntaram para ele, né, o que estava acontecendo, que a cena foi registrada, e ele dizia que ele trabalha há 18 anos e que ele fala que ele deu um espetáculo, né? Essas cenas foram registradas. E ele dizia o seguinte, que ele não, há 18 anos que ele é gari, e que ele nunca se sentiu nem triste nem menor do que ninguém, mas que ele gosta demais de dançar e que ele estava vendo as pessoas com a cara muito desanimada, então ele resolveu bailar com a vassoura para levar alegria para os outros. Que assim seja. Que assim seja. Você quer que leia Miramês aqui? Se quiser ler. Miramês, ideias absurdas. O homem, por vezes, faz absurda ideia das coisas que não tem capacidade de compreender. Devemos estimular nossos corações à fé, pois ela é realmente a essência espiritual da luz do coração em Cristo. Ninguém esconde o que é. Deus lê nossos sentimentos, tudo aquilo que eles queiram manifestar, bem antes de se tornarem realidade. O meio em que vives dar-te-á muitas lições de bem ou mal. Contudo, deves te preparar para seguir teu caminho com os próprios pés. Vamos ler a próxima. Gente, o Miramês, a gente de vez em quando a gente lê, porque nós não podemos nos perder de Kardec, que é a doutrina de Kardec. Então ele estava, só que o Miramês ele tem uma fala que ele nos ensina com mais leveza, um vocabulário que muitas vezes nos ajuda mais, né? Porque o Kardec era um cientista, né, erudito, e aqui fala o Miramês explica, acaba de nos explicar, né, na leitura que a Carol fez, de onde nós tiramos ideias tão grosseiras. Tudo é do homem, que de Deus vem a leveza e a vida. Vamos para a nova mensagem? Questão 967 pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Resposta: em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a ventura dos que os procederam e aspiram a alcançá-la, mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que deles depende o consegui-la, e para a conseguirem, trabalham, porém com a calma da consciência tranquila, e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? É essa felicidade que a ciência hoje já descobriu, que é a felicidade de sermos bons, de fazermos o bem. A disciplina mais procurada em Harvard é a disciplina do perdão, porque juntamente com ela tem a disciplina da busca da felicidade. Os médicos já fizeram várias pesquisas, inclusive os Estados Unidos está na maior moda e o mundo inteiro está copiando, né? Que as universidades, independente do curso, eles estão colocando a disciplina da felicidade. Disciplina da felicidade, de viver bem, a disciplina do perdão. Então ele fala que todas as nossas tristezas, né? O que ele fala que é a felicidade para os bons espíritos? Eles não sentem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, as paixões. Por que o Cristo é o Espírito puro, Filho de Deus, Espírito crístico? Como que se alcança uma alma crística? Ele não é preso às paixões, ele não erra mais, porque ele já se libertou. Já passou por todo esse processo, mas tem uma alma crística. Então, o que eles falam? Nenhum espírito consegue definir
a felicidade que é voltar para o plano espiritual. Muitos de nós, às vezes a pessoa fala assim, morte existe sim, existe morte da condição física, os órgãos vitais se esgotam, as energias vitais se esgotam, o corpo na matéria morre. Chico Xavier dizia, não é correto falar morte, o correto é falar desencarnar. O contrário de nascer, o contrário de morte de viver Morrer. Nascer. Aí o que ele está querendo dizer com isso? O que o Chico dizia com isso? Que nós, a matéria, né? O que Chico falava? Não é correto falar morte. Ele não gostava de usar a palavra morte. Porque o desenlace, o libertar o nosso sentimento, a nossa alegria, as nossas sensações. Nenhum espírito consegue definir a felicidade que é chegar no plano espiritual e nos libertarmos de um corpo que dói, de um corpo que está machucado, de sentimentos pesados, e encontrarmos no plano espiritual a leveza, a transparência, aqueles entes queridos, as pessoas que realmente são a nossa parentela, que tem a sintonia, a vibração, a paz de um trabalho bem feito, a paz de uma vida bem vivida, a cabeça erguida porque não se constituiu tantos inimigos, o levantar de um novo sol, a leveza de sentir na natureza toda a riqueza de Deus. Então, os infelizes, todas as vezes que nós praticamos o mal. Então, quando nós vamos vencendo as nossas dificuldades, nós vamos sentindo. Perguntem àquelas pessoas que fazem trabalhos maravilhosos auxiliando o próximo. Eles não abrem mão de nada para ajudar o outro. Nada. Então, e o Cristo nos permite entender o que é essa felicidade, essa paz que nós tanto buscamos. O que é essa paz? É a consciência tranquila. É a centelha divina acesa em nós. São o resultado das nossas ações. Agora, Deus trabalha tão maravilhosamente com todos nós, porque se numa outra época nós usamos toda a nossa intelectualidade para fazer produtos que não são bons, nós renascemos e desenvolvemos pesquisa, dedicamos a nossa vida estudando para descobrirmos cura. Essa semana, um instituto de pesquisa na Itália conseguiu criar uma molécula que ela é capaz de impedir a proliferação do câncer de mama. Foi descoberto essa semana. No meio da pandemia, os cientistas não pararam. E logo, logo isso vai estar disponível para todos. Muitas curas, porque é assim que Cristo nos permite. A gente vem para exatamente onde a gente fez o mal, a gente repara fazendo bem. E alegria. Tem coisa melhor que pagar uma dívida? É isso que é viver. A gente está resgatando, nós estamos nos libertando e ainda adquirindo mais riqueza moral. A verdadeira felicidade, né? Então, o Cristo não nos desampara, não estamos sozinhos. E só para lembrar que nós não estamos sozinhos, o que é a felicidade? Um pastor americano, ele relata que ele estava lá sozinho, tomando conta na administração, era domingo, 9 da noite, cansado, muito frio, muita chuva. E ele pega o telefone e liga para a esposa ir buscar. Pegou o celular, ligou para a esposa, atendeu um homem. E aí, quando ele atendeu, ele falou assim, o senhor, quem é o senhor? Por que o senhor está falando? Aí ele virou e falou assim, e esse homem começa a conversar, não, eu sou fulano de tal. E o pastor percebeu que esse homem tinha uma voz embargada, meio que de choro. E aí ele falou assim, e ele sem entender, ele ligou para o telefone, para o número da mulher. E esse homem atende. E esse pastor, ele começou a perceber, né, bravo, quem que é o senhor? O que você está fazendo com o telefone da minha mulher? Não, eu sou fulano de tal. E ele percebeu e começou a conversar. E ele virou e falou assim, depois ele falou, quem que o senhor é? Ele falou assim, eu sou pastor, eu sou da igreja, tal. Aí ele virou e falou assim, foi Deus que mandou o senhor me ligar. Eu ia suicidar agora. Como o telefone tocou e eu vi que não era quem eu conhecia, eu resolvi atender, porque depois eu ia suicidar mesmo. Mas na conversa do pastor com este homem, ele tinha desistido.
Então, a intervenção de Deus, do homem através do homem, para salvar vidas. Este caso do suicídio me lembrou que a dona Marlene nos lembrou aqui agora. Da mesma forma que nós também temos irmãos que vão tentar nos derrubar, tem em Deus nossos mentores e as nossas ações que se tornam merecedoras do amparo do plano maior. Então, nenhum bem se perde. E nesse sentido, quando a gente fala, né, questão 967, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Todos nós fatalmente seremos bons. Todos nós seremos do bem. E a nossa luta agora é para sermos cada dia um pouquinho melhor, vencendo as nossas dificuldades. Ô, gente, em Belo Horizonte, debaixo de um viaduto, está chamando a atenção em BH, teve até um vídeo que foi divulgado. O Ronaldo Fraga é um designer, né, de moda famoso no mundo inteiro. E ele achou estranho, ele fez um vídeo em que ele filmou e relatou que ele achou estranho um barbeiro com uma cadeira debaixo de uma ponte, numa via pública, com um cartaz, cortando cabelo. Ele disse que ele passou um dia de carro, bem próximo, viu, e falou assim, gente, se esse menino tiver aqui amanhã, eu vou parar. E parou no segundo dia, e foi lá e foi conversar com esse, porque barbeiro era esse, né? E ele estava cortando cabelo de morador de rua, todo mundo que passava, quisesse. E ele tinha um cartaz assim, aqui quem pode fortalece, quem não pode agradece. Chegou feio e sai bonito. E o Ronaldo Fraga parou e foi ver. E aí ele virou e descobriu. Ele é um ex-presidiário, está com tornozeleira eletrônica, aprendeu a cortar cabelo. E aí ele ganhou, ele chama Júlia, ele ganhou pente, ganhou tesoura, ganhou a máquina, né? E ganhou cadeira avental. E ele falou o seguinte, olha, eu sou um ex-dependente químico, eu não estou mexendo com droga, eu não estou querendo nada alheio na sociedade. Eu quero o fruto do meu trabalho. Eu estou numa luta e eu descobri que eu sou bom nisso. E quem pode, paga. Quem não pode, morador de rua, precisa arrumar, ele corta o cabelo. E aí o Ronaldo Fraga parou, entrevistou, adorou conversar com ele. E ele falou que ele estava fazendo um curso também para melhorar. Ainda virou e falou assim, o que você precisa para ser feliz? Ah, eu preciso de uma tesoura nova. Ele falou que é o seguinte, que ele quer fazer uns penteados diferentes e ele precisa de uma tesoura desdentada para apanhar isso aí. E o Ronaldo Fraga virou para ele e falou assim, eu estou achando que você vai conseguir. E jogou isso no vídeo. Né? Então, é a felicidade e a busca nossa. Isso é felicidade. É a alegria de uma nova história, de uma nova era. É quando nós vencemos as nossas dificuldades. Gente, errar é a melhor coisa que pode nos acontecer. Porque através do erro, significa que nós estamos tentando fazer algo. E através do erro, que nós vamos nos melhorando, vamos descobrindo o que tem de melhor em nós. E com isso a gente vai fortalecendo os nossos laços e melhorando a nossa vida. Diante desse tempo tão embrutecido, né, ele e o Ronaldo Fraga ainda fala assim, olha, conhecer o Júlio, né, me faz pensar que vale muito a pena acreditar que dias melhores virão. E que cada um de nós, né, fazendo a nossa parte, com a nossa alegria, lutando, tentando ajudar, tentando melhorar. Então, este é o nosso caminho, essa é a nossa luta. Entendermos que nós podemos e devemos ser cada dia melhor. E a gente pode, gente, que a gente fala assim, uma vez me falaram assim, você fica falando esses trem de Madre Teresa, de Chico Xavier, nós estamos muito longe disso. Só que todas as vezes que a gente passa uma dificuldade, que fica com raiva, porque dá raiva mesmo, quando a gente lembra que pessoas passaram por muita dificuldade e conseguiram fazer disso um momento de crescimento, de alegria, e que nós buscamos a felicidade de sermos pessoas melhores, estamos querendo ser o que o Cristo nos ensinou, isso nos fortalece, nos inspira, né? Então, lembra muito a história daquela menina na faculdade de medicina, em que ela tinha muita raiva da colega, muita raiva, ódio, porque a colega dela tirava 10 em tudo que fazia. E ela chegou no psicólogo, né, o Rossandro Klein já conta isso, e falou com ele, como psicólogo, que ela tinha ódio, tem ódio daquela fulana, não vou com a cara dela. E por que você tem ódio? Aí virou para ela e falou com ela assim, ela tirou 10 no trabalho, ela é bonita, ainda tira 10, eu odeio ela.
E ele virou para ela e falou assim, eu vou perder uma cliente, mas eu vou te falar a verdade. Né? Tu é burra. E ela falou, eu tô te pagando para ser o meu psicólogo. Ele falou, cara, tu é burra, você não pode me chamar de burra. Aí ele virou para ela e falou assim, deixe de ser burra. Você nunca passou dificuldade, está numa faculdade de medicina. As pessoas inteligentes, as coisas belas da vida não são para ser invejada, não é para se invejar, são para nos inspirar. Copie, faça igual, se inspire e eleve o seu espírito. Então, o que é a felicidade? Por que nós vivemos hoje com tanta tormenta, tanta concorrência? Querendo ter, querendo ser melhor. Ah, porque eu mereço isso, porque eu quero aquilo. E aí a gente pode levar a alegria de saber, né, que nós não seremos punidos e nem teremos recompensas, porque existe um Deus que vai intervir. Por que Deus não chega aqui e resolve as nossas coisas? Porque Deus nos dá uma tesoura para trabalhar, nos dá uma vassoura para sambar. Porque Deus nos dá a alegria do outro para nos ensinar. Que Deus às vezes nos coloca num lugar em que nós nos sentimos tão tristes com aquela família, mas somos nós que vamos fazer as risadas, a gente é que vai fazer aquela família se juntar. Somos nós que vamos segurar aquela família junto. Cada um de nós somos um pedaço da fita que vai fazer um laço de Deus nos corações e seremos um grande presente para a eternidade. Cada um de nós temos o nosso brilho e vamos amarrar o nosso laço para criar um universo de muita luz. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, nós vamos fazer a nossa... Quer fazer algum comentário? Nós vamos fazer a nossa prece final, agradecendo muito a participação de cada um de vocês. Semana que vem, quinta-feira, 7h30, estaremos juntos, dando continuidade na questão 968, no tópico Natureza das Penas e Gozos Futuros. E entendendo, gente, que qualquer coisa que nós falarmos que não estiver correto, pode nos dar uma dica que a gente vai tentar consertar. E lembrando que todos nós somos aprendizes. E principalmente nós espíritas, somos os que mais precisamos aprender. Somos os que mais precisamos nos instruir. E que com a graça de Deus possamos renovar nossa alegria, todos nós, filhos de um mesmo Pai, no mesmo universo. Então vamos fazer a nossa prece. Agradecemos, Mestre Jesus, a participação de toda a espiritualidade abençoada e amiga, a cada um dos nossos mentores, anjos da guarda, que vem nos amparar e nos fortalecer. Agradecemos a equipe de Dr. Pedro Luiz, que com tanta doçura nos abraça, nos envolve, e apesar das nossas imperfeições, nos aceita como instrumentos para amparo e auxílio. Mestre Jesus, que cada um de nós possamos fortalecer, junto ao nosso anjo da guarda e aos nossos mentores, o nosso firme propósito de seguirmos os exemplos de Jesus e podermos, Senhor, ser flores nos caminhos que estão tão áridos, ser sorriso naquele coração que está tão triste, ser o abraço naquele que se sente sozinho. Mestre, sincera, honesta e muito profundamente, que a paz do teu amor abrace todos os reencarnados e desencarnados, e que cada um de nós possamos ter pensamentos úteis, sentimentos melhores e alegria de que tudo está passando e vai melhorar. E em muito breve estaremos reunidos na alegria de uma família única, no amor de Deus maior. Que assim seja. Que assim seja.